algo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração para trazer nessa noite. Sim, algo que bombou dentro de mim, sabe? Todos esses dias eu tenho orado, buscado muito a Deus nessa virada de ano, porque eu acredito muito que a palavra de Deus, ela tem uma função muito especial na nossa vida, que é trazer os princípios que vão nortear os sonhos de Deus sobre nós. Eu acredito muito nessa verdade, e eu acredito também que existe dentro de nós algo, o Espírito Santo, o homem interior que está dentro de nós, que nós precisamos colocar para fora. E a forma de colocar para fora é justamente entender o que Ele quer, e nós pudermos profetizar e dar uma palavra de Deus todos os dias na nossa vida, direção novas, propósitos, projetos, segundo a vontade de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus, ela traz princípios fundamentais, e uma das funções do Espírito de Deus na nossa vida é nos revelar o Pai, é nos revelar Jesus, é nos fazer parecido com Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo dentro da nossa vida, e nós precisamos então muito disso. Existem coisas que certamente serão manifestas quando eu colocar para fora, quando eu começar a entender e declarar tudo isso. Ou seja, o Espírito de Deus que está em mim, manifestar aquilo que Ele sonha e deseja, e eu posso então expressar isso. Nós que estamos diante dessa década, com certeza, precisamos entender, vai acontecer muitas coisas, eu já estou falando isso profeticamente. Vai acontecer muitas mudanças no ano nessa nova década, de 2020 até 2030, vai acontecer coisas extraordinárias. Sabe por que eu estou falando isso para você? Se você voltar atrás comigo, lá atrás, você vai lembrar, talvez você que não é não é da minha época, não vai nem entender o que eu vou falar para você, mas talvez alguns aqui ainda lembram, né? Da fichinha na mão e você na fila para poder fazer uma ligação. Hoje a gente tem à nossa disposição um telefone que faz tudo, que é um computador, que está toda à nossa disposição. Hoje eu estou pregando nele. Então, imagina que isso é muito rápido. Muito rápido. Eu já fico imaginando, para aqueles que estão entendendo o que eu estou falando, a velocidade com que as coisas vão acontecer. Essa década, ela vai ser uma década de mudança, de coisas grandes que virão, porém, nós como igreja precisamos estar nos preparando para esses novos desafios. Por quê? Porque a igreja tem que entrar num tempo novo. Por que você acha que nós temos procurado, de uma forma rápida, modernizar o Evangelho? Não mudando os princípios do Evangelho, mas levando a informação com muito mais velocidade. Até um tempo atrás nós não tínhamos o que nós temos hoje, a forma de levar rápido as informações. Isso agiliza. Então eu creio que nós estamos caminhando por um tempo oportuno de Deus. Eu creio que nós estamos caminhando por um tempo em que coisas poderão acontecer. E nesses 10 anos eu acredito que vai acontecer coisas grandes. E também são coisas que vão mudar a sua história, vão mudar a sua família, vão mudar o seu trabalho, vai mudar a sua casa, vai mudar o seu destino, vai mudar muitas coisas na sua vida. Então se prepare, porque vai ser um tempo muito grande de oportunidades, um tempo em que nós vamos aprender muitas coisas novas. Nós precisamos estar focados nisso, e nós que entendemos que Deus está fazendo algo, precisamos estar entendendo o que é que Ele está fazendo nesse tempo,
e o que Ele vai fazer daqui anos que virá. Quantos estão entendendo isso? É o que Deus está falando muito forte. Sabe, foi Deus falando muito forte comigo. Eu estou falando isso profeticamente aqui, para você. Eu creio, eu já posso ver coisas que vão ser realizadas daqui anos na sua vida. Eu posso ver pela fé isso. Eu já posso ver e crer nesses próximos 10 anos, coisas que vão acontecer. Eu posso ver e crer. Se você abrir a Bíblia, você vai estudar um pouquinho comigo. Eu quero te levar a entender por que eu estou falando isso com você. E você então vai tirar aqui um entendimento espiritual para a sua vida. Deuteronômio, capítulo de 1 a 9, não abra ainda aí, tá? Ele vai falar de uma história. Eu vou só dar um pano de fundo para você entender o que eu quero ministrar hoje. Ele vai dar um pano de fundo para nós, né? A história, se você for lá ler depois, você vai ver Moisés. Ele está falando de toda a situação, por que se demorou viver o plano de Deus ali naquele tempo. Eles tinham uma promessa estabelecida e levou-se anos para eles alcançarem aquela promessa. Porque nesse histórico ele começa a dizer, ele começa a falar da desobediência, das lutas que eles enfrentaram, daquilo que seriam os acontecimentos. Então Moisés, ele já sabia, inclusive, que ele não entraria na terra prometida. Ele já tinha certeza disso, porque Deus foi falando com ele, e ele estabelece depois essa conversa. Então ele já tinha esse entendimento no seu coração. Agora, ele trabalha direcionando o povo para poder ir naquela direção, e olha a palavra profética que foi liberada. Aí eu estou querendo que você abra a Bíblia agora comigo, em Deuteronômio 9, capítulo 1, ou melhor, verso 1, Deuteronômio 9, verso 1, porque a Bíblia diz assim: Moisés disse ao povo, olha o que Moisés disse: escute, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão. Escuta bem, ele está falando hoje. Guarde bem essa palavra. Fale comigo assim para você não errar. Hoje. Vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até os céus. Mas, queridos, mas a história nos mostra que não aconteceu naquele momento. Levou-se anos para que o povo entrasse na terra prometida. Quantos estão entendendo isso aqui? Como é que pode? Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu estou que nem um discípulo meu aqui, né, que está cheio de interrogação. Eu fico tão feliz com isso, porque a gente vai aprendendo com essas interrogações. Eu fiquei interrogando aqui, crendo dentro do meu coração, né? Porque você vai ver ali no capítulo 3 de Josué, ele reunindo o povo, e aí ele dá aquela ordem, daqui 3 dias, mas se passaram muitos anos para que aquilo pudesse acontecer. Sabe o que eu quero dizer para você? Existem coisas que Deus está estabelecendo hoje, que vão acontecer nessa década. Coisas que Deus já está dizendo hoje. Por quê? Por quê que não aconteceu quando Moisés falou? Porque Deus disse também hoje. Por que será que isso aconteceu lá? Sabe de uma coisa, querido? Foi uma coisa que o Espírito Santo falou muito forte comigo. A maneira que nós nos relacionamos com Deus vai determinar o que nós vamos viver. Aqui é o grande segredo. Então, naquele momento, Josué e Caleb estavam lá. Quantos lembram do Josué e Caleb? Estavam lá naquele momento, e eles viveram toda aquela situação, e eles creram no coração, e você vai ver e ler lá na frente, né,
que quando eles conquistam a terra, o Caleb e o Josué estão ali, e o Caleb chega para o Josué e diz assim: cadê a minha parte que você ouviu, quando Deus falou lá, que nós entraríamos, e eu estou aqui hoje, depois de 40 anos, com o mesmo vigor, com a mesma força, e a terra que o Senhor prometeu é para mim hoje. Eu fico imaginando assim, quando aquele momento chega, ele não chega reclamando o Caleb, ele não consegue reclamar, mas ele consegue compreender e começa a dizer como foi importante ter vindo até aqui. E eu quero dizer para você hoje, Deus, Ele vai ouvir, com certeza, aquilo que você vai falar, porque o grande segredo é que Josué e Caleb, segundo o que Deus tinha falado lá em Números, eles tinham um espírito diferente dos demais. Quantos podem olhar para o seu irmão que está do seu lado e dizer assim: o grande segredo é ter esse espírito diferente, o espírito de fé, o espírito da certeza, o espírito que me diz que tem coisas maiores. Sabe de uma coisa? O grande segredo é que Deus está estabelecendo hoje. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim para ele: hoje eu estou entrando em algo diferente, em um tempo novo. Eu estou entrando em experiências novas, em nome de Jesus. E não vai ter muros, seja mais alto que for, que vai impedir de que eu veja aquilo que Deus tem para mim. Se você crer, entender essa verdade, você vai nessa noite sair daqui com um espírito renovado, que vai crer e que vai estabelecer coisas grandes na sua vida. Hoje, no reino espiritual, Deus vai liberar algo para as nossas vidas. Eu creio muito nisso. Deus vai liberar algo. Deus falou muito forte no meu coração sobre isso, que Deus iria liberar algo, mas é a maneira que você responde ao que Ele diz, é que você vai fazer a diferença. Dependendo do que você vai ouvir, daquilo que você vai responder. Olha só o que diz então Josué capítulo 6, verso 16 até o 20. Eu quero ler com você esse texto e nós vamos entender algo aqui. Diz que na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade quando soaram as trombetas. E o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Entenda bem isso. Muralhas caem quando a nossa boca é governada pelo Espírito e não pelas emoções. Saiba disso, creia nessa verdade, transforme a palavra de Deus, transforme a palavra de Deus em um grito profético para você nessa noite. Tome algo dentro do seu coração que vai mudar a sua história, onde você vai poder, sabe, para você romper e viver a abundância nessa nova década, você precisa entender isso. Você precisa aprender a falar antes de acontecer. Escute bem isso. Aprenda a falar antes de acontecer. Como é que você vai entender isso? Quem gerou todas as coisas através da verbalização foi Deus. Mas você vai ver um homem vivendo essa verdade. Lembra lá em 1 Samuel 17, lembra lá do Davi e do Golias? Deixa eu falar uma coisa para você. O Davi, ele antes de matar o Golias, ele verbalizou aquilo que
queria para a vida de Golias. Se você entender aqui, você vai olhar e ver que quando, no verso 45, diz assim: quando Davi enfrentou Golias, um gigante 2 vezes maior que ele, não foi por acaso que olhou para o inimigo e disse: hoje, diga comigo, hoje eu vou derrotá-lo e darei a sua carne às aves dos céus e à besta dos campos. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele não estava só apenas pensando positivo, porque aqui tem muita gente que às vezes acha que com o pensamento positivo você vai alcançar o que você quer. Não é por aí. Mas ele estava entendendo um princípio. Olha, uma coisa que eu quero dizer para você: o milagre, ele está na sua boca. Davi entendeu esse princípio, que o milagre está na nossa boca, a forma que nós verbalizarmos. Mas antes de estar na nossa boca, ela precisa passar na nossa mente. Então a sua mente precisa ser transformada, renovada, mudada. Por isso que você precisa renovar a sua mente com a palavra, porque a palavra de Deus é que vai direcionar essa nova década para você. Vai mudar esse ano. E eu vou falar uma coisa para você profeticamente aqui. Aquilo que você viver esse ano, eu falei o quê? Vou repetir de novo. Aquilo que você viver esse ano, que é a tua primícia dos 10 anos, é o que você vai viver daqui o restante de toda essa década. Posso ouvir um amém? Porque é o que vai mudar a sua história. A decisão que você tomar hoje, mesmo que você não viva o que você já quer hoje, mas o que Deus está falando nesses dias é que a palavra determinada hoje vai mudar a sua história. E com certeza você vai alcançar coisas grandes para a sua vida. Então busque isso de todo o seu coração. Busque isso de todo o coração. Eu tenho certeza que se você buscar na sua vida, essa mudança vai acontecer. Quero te dar aqui alguns passos rápidos. Primeiro, busque uma visão de Deus para a sua vida. Se você quer mudanças que vão ampliar o seu destino, você precisa que os seus pensamentos sejam ampliados, e isso só é possível através de você ter esse contato com a visão de Deus, aquilo que Deus pensa com relação ao nosso futuro, aquilo que Ele quer. Nós estamos entrando em um tempo em que vamos ver coisas extraordinárias. Eu acabei de falar. Eu acredito muito que não vai demorar, não vamos precisar mais passar marcha em carro. Só aperta no botão e está tudo resolvido. Ah, já é assim? Então eu estou muito atrasado ainda, né? A coisa ainda vai. Mas eu estou falando cruzar os braços e dar o destino. Você já pode ver isso. Já tem várias coisas em desenvolvimento. Mas eu estou falando isso que vai acontecer rápido. Rápido. Entenda bem o que eu estou falando. Por isso nós, como igreja, precisamos nos preparar muito. Aí alguém pode dizer assim: vai acabar motorista de caminhão, porque agora é tudo tecnologia. Fala para o teu irmão assim: melhor, porque às vezes vai sobrar gente para poder evangelizar outros. Tempo, né? Eu estou brincando com você. Estou só brincando com você. Fique preocupado. Então eu quero que você entenda, mas o que eu quero dizer para você, querido, que nós
nós precisamos entender isso. Coisas que talvez se eu contar amanhã, né, daqui 10 anos, eu contar para os meus netos, estou profetizando já, né? Que eu contar para os meus netos, eles vão dizer, que eu falar assim, olha, antigamente, meu filho, sabe, a gente passava marcha em carro. Eles vão querer entender como isso funciona. Só quem tiver alguma filmagem guardada vai poder explicar isso. Quantos estão entendendo isso? Tanto que vai ser rápido as coisas. É isso que eu estou falando, gente. Eu estou falando porque eu vivi há anos atrás, eu sei como as coisas funcionaram. Para você que talvez não saiba, aqui nesse lugar, aqui, passava um córrego chamado Exu. E eu carregava água na lata para vender dentro da cidade, porque aqui não era água encanada. Estou falando de 40 e poucos anos. O Elon lembra disso, que é do meu tempo. Elon, que é do meu tempo, né, que nasceu aqui também. Então aqui era o Exu, e aqui tinha uma biquinha. Como não tinha água na cidade, o povo vinha aqui buscar água para poder levar, e tinha a fonte ali onde se lavava. Vocês estão entendendo isso? Não tem muito tempo, gente. 40 anos. 40 anos. Hã? Você está entendendo isso? É muito rápido, é muito rápido. Eu quero dizer para você que as coisas estão muito rápidas. Então, o grande segredo é você buscar uma visão de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: você tem que ter uma visão de Deus. Todo homem que vai alcançar coisas extraordinárias precisa ter uma visão de Deus. De Deus. Porque senão você vai ficar só aqui na terra. As coisas daqui da terra vão ser passageiras, como são, rápida. Mas tem coisas que são eternas, que estão em Deus, que elas não mudam. Quantos estão entendendo isso? Elas não mudam. É por isso que nós precisamos estar focados nela. Segundo ponto que eu quero te dar aqui hoje: tenha uma obediência. Tenha uma obediência. Comece a viver o que precisa aqui. Aquela obediência talvez até arriscada. Olha só o que está dizendo aí em Êxodo 14, 15. Né? Disse então o Senhor a Moisés: por que você está reclamando a mim? Diga ao povo que siga em frente. Sabe, o Moisés, ele levou o povo a ir uma nova história, uma nova estação, e ele estava enchendo o povo de entendimento, e por causa da palavra, das ações que Moisés estava tomando, você sabe que houve muitos milagres ali, né? Houve a abertura do mar para que o povo pudesse atravessar, houve a transformação de águas amargas em água doce, houve água escorrendo da rocha, pão no deserto para o povo comer. E quando o povo reclamava muito, você sabe daquela história de que as cordonizes, né, num raio de tantos quilômetros, ficaram quase que na altura de 1 metro de altura, só que porque o povo estava reclamando, Deus mandou carne para eles. Então nós precisamos entender que nós estamos num tempo em que nós precisamos responder à obediência, e grandes mudanças revelam grandes riscos. Sabe de uma coisa? Mas uma das coisas importantes é que se você não mudar, certamente algumas coisas ainda não vão acontecer na sua vida. Eu preciso te falar isso. 3, destrua a rebeldia no seu coração. Tudo aquilo que faz parte da rebeldia. Olha só, Números 16, 31, 32. A Bíblia diz: assim que Moisés acabou de falar, de dizer tudo, o chão deles fendeu-se, e a terra abriu, e a sua boca
os engoliu juntamente com as suas famílias e todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Meu Deus, pensa numa destruição num dia só por causa de rebeldia. Gente, nós estamos em um tempo que nós vamos andar durante 10 anos, que nós precisamos aperfeiçoar nossos relacionamentos, que nós precisamos aprender a conviver com pessoas, que nós precisamos a ter novos desafios nas convivências. Temos que saber lidar com toda a tecnologia que Deus está nos dando. Tudo que Deus está nos dando, nós temos que aprender a utilizar em benefício do reino. Nós que estamos entendendo o que Deus está fazendo, porque a rapidez e a velocidade é grande. Deus, Ele nos confia o que não é nosso. Sabe para quê? Para saber como nós vamos ser capazes de cuidar do que é dele. Deus está sempre nos dando aquilo que é importante, e eu acredito muito nisso. Um dos grandes segredos, que é o quarto ponto, é: seja dirigido pela palavra de Deus. Um dos grandes segredos, querido, é ser dirigido pela palavra de Deus, e a mente é a porta de entrada. Eu estava falando esses dias para alguém, olha só, preste bem atenção, tudo entra pelo que eu vejo e pelo que eu ouço. Tudo que eu ouço e vejo é o que vai formatar dentro da minha mente. Ei, se você não sabe, antes que existisse o computador, Deus já tinha inventado ele, né? Está tudo aqui no processamento. Então, quando você pega aquilo que você recebeu como informação e você processa de acordo com aquilo que é a vontade de Deus no seu coração, porque isso vai ter que sentar dentro do seu coração. Quando essa palavra ela vem para você, e dependendo da forma que você, na sua mente, a entrada, como venha e possa mudar, saiba que você gera poder, porque a Bíblia que diz isso, que tem poder da vida e da morte na sua língua. Você pode dar vida ou morte. Então, querido, tudo que vier, você precisa deixar primeiro pousar dentro do seu coração. Aí você vai poder pensar, sentir, aí você vai agir e viva até que aconteça aquilo que você realmente espera. Nós precisamos entender isso. Por último, eu quero dar a você: abandone as reclamações. Abandone as reclamações. Muitas vezes nós somos tendenciosos a entrar nesse campo, né, de batalha, inclusive das fofocas. É as informações que passam muito rápido e que a gente às vezes nem analisa se é ou não verdadeira. Hoje eu tenho eu tenho alguém, né, que eu confio bastante, que todas as informações que chegam, dependendo das informações, eu encaminho primeiro para essa pessoa, espiritual, né? Ela analisa e depois ela, não, essa informação é verdadeira, porque o que tem de informação falsa é muito grande. Muitas pessoas estão sendo, às vezes, até enganadas com informações. Mas para abandonar as reclamações, você precisa adotar um caráter. O caráter de adorador. Onde você vai gastar muito mais tempo adorando a Deus do que, muitas vezes, deixando a sua mente sendo visitada por pensamentos que não vão construir, não vão te levar a nada. Um dos grandes segredos é: aprenda a orar, seja em silêncio, ou oração em línguas, ou como você achar que deve, ou deixe a sua mente ser visitada pela adoração, pelo louvor que liberta e que restaura, porque isso vai mudar a sua vida e a sua história. Quantos estão entendendo aqui? Nós precisamos disso.
Sabe por quê? Porque a tua fé, ela vai te colocar em lugares arriscados. Porém, com certeza, vai te levar a alcançar coisas inéditas que Deus tem para você. Queridos, os nossos temores, às vezes, vão nos transformar em pessoas incapazes. Por isso nós precisamos muito de entender aquilo que Deus está construindo sobre nós. Por isso eu preciso que você entenda nessa noite: você tem sobre a tua vida o poder de construir os teus projetos, os teus sonhos, através daquilo que você vai falar. A tua língua tem poder de construir projetos e sonhos. Quer ver uma coisa? Lembra desse profeta Ezequiel 37:4. Quero ler com você essa palavra. Olha só o que o profeta chega ali e vê. Ele diz assim, no verso 4, ele diz assim, porque o texto é muito grande. Ele diz assim: profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que dei atenção à mensagem do Senhor. Olha só o que Deus está falando hoje aqui. Dá para entender isso? No verso 10, ele diz assim: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Eu creio que a sua palavra profética hoje vai gerar um tempo diferente, baseado em Deuteronômio capítulo 6, verso 2, que diz assim: deste modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor e o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, e eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Eu estou construindo um tempo novo, eu estou construindo uma nova estação, eu vou prolongar a sua vida, eu vou dar favor a você, eu vou fazer com que você cresça. Só tem uma coisa: eu preciso da sua boca.